Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Saúdo a todos os nossos irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, trazendo-lhes a mensagem da benfeitora Glorinha que nos diz: a preocupação de nosso Pai Maior segue-nos desde que Ele nos criou, simples e ignorantes, mas com amplas possibilidades de um vir a ser luminoso e iluminado. Para garantir esse objetivo, dá-nos o anjo guardião, tutor e guia, porto seguro das aflições, consolador nas desditas. Oremos, pois, com ele e por ele. Foi-nos solicitado, pela direção da casa, conversarmos um pouco sobre o tema Quem são nossos anjos guardiões? E como de praxe, elegemos uma base evangélica e uma base doutrinária. Nos evangelhos, o verbete ângelos ocorre 54 vezes. Em 5 casos, refere-se a mensageiros humanos, tal como encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 10, de Marcos, capítulo 1, versículo 2, e 3 citações em Lucas, 7:24, 7:27 e 9:52. E as ocorrências restantes referem-se a anjos tal como aprendemos no Antigo Testamento, espíritos criados por Deus e subordinados a eles. No Antigo Testamento. A base doutrinária nos vem o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, questões 489 a 495. Mas eu desejo iniciar esta reflexão, antes de adentrar na exploração das questões 489 a 495, eu desejo trazer uma mensagem belíssima que está na Revista Espírita, ano 4 de janeiro de 1861. Trazida pelo espírito William Ellery Channing, através da médium senhora Rouet. O título da mensagem é A Voz do Anjo da Guarda, que assim começa: todos os homens são médios, todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Chamar a atenção para esta informação importante do espírito Channing. Um espírito que nos dirige para o bem quando nós queremos escutá-los. Pouco importa que alguns se comuniquem diretamente com ele por uma mediunidade particular e que outros não o ouçam senão pela voz do coração e da inteligência. Nem por isso deixará de ser o seu espírito familiar que os aconselha. Chamai-o espírito, razão, inteligência. É sempre uma voz que responde à vossa alma e vos dita boas palavras, só que nem sempre as compreendeis. Nem todos sabem agir segundo os conselhos dessa razão. Não da razão que se arrasta em vez de marchar, dessa razão que se perde em meio aos interesses materiais e grosseiros,
mas daquela razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas. Chama sagrada que inspira o artista e o poeta. Pensamento divino que eleva o filósofo. Impulso que arrasta os indivíduos e os povos. Razão que o vulgo não pode compreender, mas que aproxima o homem da divindade mais que qualquer outra criatura. Entendimento que sabe conduzi-lo do conhecido ao desconhecido, fazendo com que execute os atos mais sublimes. Ouvi, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda, que do alto do céu vos estende as mãos. Fecha aspas. Simplesmente belíssima a mensagem do Espírito Schenning. E o que mais me chamou a atenção é da nossa resistência em dar ouvidos ao nosso anjo guardião. Agora, para facilitar a nossa apreciação das questões 489 a 495, eu recorri às significativas contribuições do espírito Miramês, através do médium João Nunes Maia, que no capítulo 10 da obra Filosofia Espírita, analisa cada uma dessas questões de 489 a 495 de O Livro dos Espíritos. Então vamos a ela, ou a elas. Na questão 489, arguiu Kardec: há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Responderam os espíritos: há o irmão espiritual, o que chamais bom espírito ou bom gênio. E a esse propósito, o espírito Miramês, lá no capítulo 10 da obra Filosofia Espírita, comenta: cada encarnado tem ao seu lado no sentido filosófico, um espírito de condições elevadas, que o protege, orienta e assiste nas horas difíceis, de modo que a alma reconheça que Deus a ninguém desampara. Olha que interessante. Uma tríplice função deste espírito de condições elevadas: proteger, orientar e assistir, e uma certeza absolutamente extraordinária de que Deus não desampara ninguém, portanto coloca junto de cada um de nós um espírito guardião. Através dos filhos maiores, diz Miramês, ampara os menores, estendendo oportunidades de trabalho para que todos os seres, em todas as escalas da evolução espiritual. Essa verdade de anjo guardião é anunciada por todas as religiões. E ainda que empreguem outros termos, a verdade é a mesma. Entretanto, não é somente o anjo da guarda que te acompanha. São vários espíritos que simpatizam contigo e te acompanham sob a orientação do espírito protetor. E aí, quando eu li isso no comentário do Miramês, eu lembrei daquela colocação de Paulo na carta aos Hebreus, né? Sobre a nuvem de testemunhas que paira sobre todos nós. Lógico que nessa nuvem seguramente estão aí os vários espíritos que simpatizam com a gente e que são orientados por esse espírito protetor, designado para cuidar da gente. Mas também nesta nuvem de testemunhas tem os espíritos que não simpatizam ou antipatizam com a gente.
Na questão 490, Kardec perguntou o que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião. E os espíritos responderam: o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Então há uma singularidade na resposta. O espírito protetor tem que ser de uma ordem mais elevada. Claro, ele não pode estar no mesmo nível de evolução espiritual que o protegido. Ele tem que estar num nível superior. E a esse propósito, diz o Miramês: todas as criaturas têm ao seu lado um espírito destinado por Deus a guiá-lo nos seus caminhos para encontrar a verdade. Não obstante esse benfeitor espiritual tem o condão de luz no seu entendimento, compreende a livre iniciativa do seu tutelado, seus direitos e seus deveres. Assim, esse espírito cuida para que seu protegido não ultrapasse os limites naquilo que possa prejudicá-lo. Ele está junto do companheiro ao qual se destinou guiar, mas não somente ele. Outros espíritos acompanham-no como auxiliares, bem como outros que simpatizam com o irmão encarnado por afinidade desta ou de outras vidas. O que chama a atenção neste comentário é a questão do livre-arbítrio de cada um, dos tutelados, dos protegidos, de cada um de nós. O fato de nós termos um anjo da guarda, eles sempre vão respeitar a nossa decisão. Eles vão nos orientar, vão nos proteger, vão nos ensinar. Mas se nós não quisermos dar tratos à bola, eles vão respeitar. Com absoluta certeza. Na questão 491, Kardec perguntou qual a missão do espírito protetor. E os espíritos disseram: a de um pai, com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Olha que interessante. Orientação, consolação, estimulação. E aí o Miramês faz o seguinte comentário sobre essa resposta dos espíritos. A missão do protetor espiritual é como se fosse a de um pai. Dando toda a cobertura ao seu filho do coração, investe no seu tutelado em todas as suas tarefas. E quando esse compreende seus deveres ante a paternidade universal, o protetor espiritual se sente confortado na sua intimidade. Como um verdadeiro pai sente a alegria de ver seu filho em caminhos nobres. Olha que interessante. Eles ficam tão alegres quanto os nossos pais quando nós estamos fazendo as coisas certas. Ele destina seus esforços para ajudar a despertar os sentimentos do bem naquele que é seu protegido por aquiescência de Deus. A missão do protetor é te proteger sem agressão. Mas essa proteção depende muito da criatura. Ele bate à tua porta. Tu é que deves abri-la, recebendo as sugestões de amor por amor. Retorna à questão do livre-arbítrio. A decisão é nossa, de receber ou não tudo que o anjo guardião tem a nos oferecer. Na pergunta 492, Kardec arguiu: o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? E os espíritos responderam: desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita
depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Perdão. E a esse propósito, o espírito Miramês comenta: o espírito protetor, ou anjo guardião, tem uma dedicação extremosa para com aquele que é seu protegido. Conhece-lhe as dificuldades e sabe muito bem das suas fraquezas. Dedicação não quer dizer apoio em tudo. A paternidade espiritual é porta para a escola, onde o aprendiz é envolvido na fraternidade. Mas, quando preciso, recebe a energia que educa. Olha que interessante. Não esperemos que o anjo da guarda concorde com tudo o que nós fazemos. Vai chegar o momento em que vamos levar um puxão de orelhas, que aqui o Miramês está chamando de energia que educa. O protetor está mais ocupado com seu protegido em educá-lo, porque a instrução vem como consequência espiritual. Na questão 493, Kardec perguntou: é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? E os espíritos responderam: o espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns, é prazer. Para outros, missão ou dever. Olha que interessante. Então, muito dificilmente um espírito será instado obrigatoriamente a tomar conta de um tutelado, acompanhá-lo durante a experiência reencarnatória e mesmo depois, como a gente viu na questão anterior, na 492. Agora, para uns, essa missão é extremamente prazerosa, para outros é um dever. E aí o Miramês faz o seguinte comentário: o espírito protetor tem a liberdade de escolher seu protegido. Entretanto, aí bota aí uma conjunção adversativa, depois de tê-lo escolhido, tem o dever de o proteger dentro do padrão mencionado pela lei, a lei divina. Todos somos escravos da lei, pois ela nos assiste e nos dirige. As leis foram criadas por Deus para que se estabeleça a harmonia no universo. Alguns dos benfeitores espirituais dão preferência a assistir ao espírito encarnado com o qual simpatizam. Outros, que são poucos, não escolhem e deixam a cargo dos mestres siderais e, como espíritos de luz, trabalham sem reclamar em todas as áreas aonde foram chamados a servir. O que é que a gente conclui disso? Não tem espírito guardião de má vontade. Todos eles farão todo o possível para nos colocar no caminho do bem e nos tratam como tutelados, com muito respeito, com muito amor, com muita responsabilidade. Na questão 494, perguntou Kardec: o espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? E os espíritos responderam: frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros os substituem. Interessante esse aspecto, né? De repente, o seu espírito protetor é convocado pela divindade para uma missão que a divindade considera que é importante e que ele é uma pessoa necessária naquela missão.
mas você não fica desassistido. Alguém de elevada envergadura espiritual vai para o lugar dele com as mesmas responsabilidades, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com o mesmo amor. A esse propósito, então, o espírito Miramês comenta: assim como os homens de projeção na vida pública ou empresarial assumem variados cargos de responsabilidade quando chamados, e em muitos casos os deixam para assumirem outros quando acham conveniente, os espíritos protetores às vezes deixam seu protegido e assumem outros trabalhos. No entanto, outro de elevação equivalente assume sua posição, de maneira a não deixar o encarnado ficar sem a devida proteção na área espiritual. Aquilo que eu falei anteriormente. Ninguém vai ficar desamparado. E, finalmente, a questão 495. Kardec perguntou: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Olha que curioso. Eu sou um tutelado rebelde, não dou a mínima para o anjo guardião. Ele pode me abandonar? Responderam os espíritos: afasta-se. Quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O espírito protetor volta, desde que este, o protegido, o chame. Invariavelmente vai chamar. Por quê? Porque a relação de causa e efeito. Se você se afasta, se você se torna rebelde às orientações do seu anjo protetor, evidentemente que você está fazendo uma semeadura equivocada, então a sua colheita será desastrosa. Mas ainda assim, seguramente na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora do sofrimento, você há de chamar por ele. E ele virá. Ele virá. A esse propósito do afastamento, o espírito Miramês tem o seguinte comentário: quando o anjo guardião percebe que o seu protegido está sendo rebelde aos seus conselhos, ele insiste de todas as formas para que o renitente compreenda os objetivos da sua permanência ao seu lado. O que se fez surdo deve sofrer as consequências da sua ignorância, no sentido de aprender a verdade pelos processos da dor. O afastamento é referente à transmissão dos conselhos e não o desligamento das responsabilidades espirituais. Ou seja, o espírito protetor se afasta, mas não se desliga. Usemos uma expressão: ele vai observar à distância. E seguramente vai continuar vibrando positivamente pelo tutelado rebelde. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu desejo que nós fiquemos com a resposta de Santo Agostinho e São Luís, que está na questão 995. Um comentário deles que está nessa questão 995. Os dois benfeitores dizem assim: aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós.
o espaço para nós, nada é. E não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Simples assim, meus amigos, simples assim. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.